Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e nós estamos aqui também com a intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Muito bem. Então, nesta aula nós vamos falar então sobre os problemas ambientais que afetam a região antártica, ok? Então, a Antártida, o continente gelado que nós iremos falar, ou seja, a região do polo sul do nosso planeta. Então, acompanhe o professor então nesta importante aula. Então, nós vamos falar então, os objetivos dessa aula é falar sobre os principais problemas ambientais que afetam a região antártida, Então, e analisar também as consequências, desses problemas, o que vem causando no planeta, o derretimento das geleiras e assim por diante, ok? E também nós vamos colocar aqui algumas perguntas norteadoras para nós refletirmos aqui. Vocês sabem, então, por que existem problemas ambientais na Antártida? O que causa isso, então, esses problemas ambientais? Já pensaram, então, quais são esses problemas? Aquecimento global, efeitos do aquecimento global, o lixo que é gerado também, e assim por diante. Será que temos responsabilidade, então, quanto a esses problemas que estão acontecendo lá? O que o homem vem causando, então, na atmosfera do planeta, por exemplo, que vem causando sérios problemas, não só na região antártica, mas também na região do Ártico também, ok? Muito bem. Então, aqui tem só a localização, para vocês poderem, então, se situarem aí. Então, a Antártica ou Antártida, ela é a região do Polo Sul, um continente gelado, sabemos disso. Então, aqui está a configuração então, desse continente, que está, então, cercado por oceanos, ok? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, todos os oceanos e, claro, também o Mar Glacial Antártico, Já vai ser promovido aí atualmente como oceano porque o gelo está derretendo aos poucos, Ele está tendo características já também de oceano, beleza? Então é possível termos então problemas ambientais nesse continente gelado? Nós vamos ver aqui então. Bom, observe então essa charge aqui, olha só. Como faremos para desligar isso? Então aqui nessa charge está ilustrando dois exploradores vendo o gelo derreter da região antártica. Então como que eles vão fazer então para resolver isso? Você já parou para pensar nisso, Como que o ser humano pode fazer para resolver os problemas de derretimento das geleiras? Olha só, observe então a charge, discuta então aí, com seus colegas aí, se você tiver o contato com eles aí, para poder então identificar esses problemas, ok? E apontar as possíveis soluções. Bom, observe essas duas imagens aqui, Imagem de satélite. Uma em fevereiro, em 4 de fevereiro, e outra aqui em 13 de fevereiro, mostrando aí como que o gelo pode derreter muito fácil, devido principalmente às consequências de um aquecimento global, ok? Então, o aquecimento global é o principal responsável pela redução da camada de gelo na Antártida. A elevação da temperatura terrestre é extremamente prejudicial para esse continente, ok? Mas o que é o aquecimento global? Antes da gente explicar, então, o que é o aquecimento global, o professor tem que fazer aqui algumas considerações. Existem 3 principais grupos de cientistas que discutem esse tema. Então, o primeiro desse grupo, é o grupo da maioria. A maioria dos cientistas aceita que o aquecimento global é causado pelo homem, que ele existe e que ele é causado pelo homem, pela emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, o metano, dentre outros. O segundo grupo também crê que o aquecimento global existe, mas que é mais por causas naturais, como, por exemplo, vulcões em erupção, lançando CO2 na atmosfera, cloro e etc., e o homem se contribuía com a menor parte. E tem um terceiro grupo, que é a minoria, mas devemos citá-los também, já que são cientistas, que não creem que existe um aquecimento global porque ainda não há evidência suficiente, segundo eles. O tempo não permite explicar em maiores detalhes, mas são basicamente esses 3 grupos aí que nós devemos então aqui considerá-los, tá bom? Mas nós vamos ficar nesta aula com o primeiro grupo, o grupo da maioria que aceita que o aquecimento global existe e que é causado pelo homem, tá bom? Então, explicado isso, vamos aqui então responder o que é o tal aquecimento global, ok? Então, vamos aprender um pouquinho mais. Então, olha só, o aquecimento global se refere então ao aumento da temperatura média do planeta. Então, o planeta tem em média cerca de 13 graus positivos,
e estaria aumentando aí aos pouquinhos devido à emissão de gases de efeito estufa. Mas o que são esses tais gases de efeito estufa, né? Então, o dióxido de carbono emitido aí pela queima de combustíveis fósseis, né? Por meio de queima do diesel, queima, por exemplo, da gasolina, do carvão mineral, que ainda é utilizado, né? Principalmente nos países como a China, na Europa, né? E isso libera CO2 para a atmosfera, também tem aí a emissão do gás metano e outros gases. Resultado, isso estaria causando um efeito estufa negativo para o planeta. O planeta tem um efeito estufa bom, né, que é justamente a camada da atmosfera que mantém a temperatura do nosso planeta ideal para a gente viver. Porém, quando emite-se mais gases de efeito estufa do que o normal, isso gera uma poluição na atmosfera e essa poluição, então, faz com que exista um mau efeito estufa e isso faz com que aumente as temperaturas médias. Explicado isso, então, vamos para o próximo. Então, também os gases, né, clorofluorcarbonos, os gases CFCs, né, também prejudicam a camada de ozônio, né, que é uma camada, né, uma chamada ozonosfera, aonde então, vamos colocar de uma forma bem simples, né, ela, entre aspas, filtra os raios nocivos para a vida no planeta. Então, com o cloro reagindo com a atmosfera, ele estaria criando então um buraco na camada de ozônio, sobretudo na região dos polos, e especificamente nessa aula, na região do Polo Sul, né, que é a Antártida, beleza? Muito bem. Então, olha só, pesquisas revelam que o aumento da temperatura no planeta ocasionou a redução de cerca de 3, né, ou milhões de quilômetros quadrados na Antártica, além de provocar, então, maior elevação da água dos oceanos, altera a temperatura das águas e ameaça milhões de espécies então, que vivem lá, né, como os pinguins e outros animais que vivem na região, né, o albatroz e outros animais. Reparem nessas duas imagens, então, né? Fevereiro de 2020 e setembro de 2019. Olha o tanto aqui que diminui. É importante explicar que no verão é normal o gelo derreter na borda da Antártica, que é a partir da água, né, que em volta da Antártica, que é um continente, ela derrete normalmente. Mas, segundo esses pesquisadores, essa maioria, essa camada de gelo que fica no mar glacial antártico está cada vez mais encolhendo. Daí, então, a preocupação com essa região do planeta tão sensível, ok? Muito bem. Então, olha aqui, por exemplo, né, os pinguins aí, né, sobre um bloco aí de iceberg, né, e tendo aí seus problemas aí, né, para poder se fixar em uma parte sólida, né? Então, vocês sabiam que o maior problema ambiental que atinge a Antártida é o derretimento, então, das calotas polares? Então, aquele gelo que teoricamente seria eterno, né, ele está derretendo, segundo esses cientistas. E aí, então, que começa todo o problema ambiental que vai repercutir na minha e na sua vida também. Se falta chuva, por exemplo, né, na sua região aí, pode ser que seja uma das consequências do aquecimento global, ok? Muito bem. Aqui temos uma manchete de jornal, olha só. Derretimento de geleiras na Antártica pode ser mais rápido do que se pensava. Observem então, né, que o homem pode estar causando então um aceleramento do derretimento das calotas polares com os gases de efeito estufa. E isso é prejudicial, né, não só para o meio ambiente, mas também para a vida do homem, porque o planeta está conectado. Cada parte do planeta, né, ela interfere, ela influencia na outra parte, sobretudo na atmosfera, que é uma coisa tão volátil, né, que flui muito, né, tem as massas de ar no planeta, né, os ventos e assim por diante, ok? Muito bem, então vamos aqui propor a nossa primeira atividade aí, olha só. A manchete da reportagem que a gente acabou de ver aqui no slide anterior alerta sobre as transformações que a Antártida vem passando, certo? Escreva, então, os problemas que o aquecimento global está causando na região Antártica ou Antártida. Então, você acabou de ver aqui, você pode escrever aí no seu caderno. Em seguida, então, a gente volta com a correção dessa pergunta aí, tá bom?
E aí, meus bons alunos, responderam aí então, né, o que, que vem causando aí e o que o homem pode estar fazendo, né, para que o aquecimento global exista? Então, olha só as consequências disso, né? Então, você escreveu aí no seu caderno, né, quais são então as causas aí, né, e o que, que gera então um desequilíbrio. O aquecimento global nada mais é do que um desequilíbrio das temperaturas no geral do planeta. E isso causa mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, se o clima da onde você mora aí é um clima mais chuvoso, com verões quentes e invernos mais brandos e assim por diante, aos poucos esse ambiente pode ir modificando-se, né, com o passar do tempo, né? Lembrando que clima você consegue só perceber se ele mudou em estudos de pelo menos 30 anos, ok? Não adianta só você sair fora da sua casa hoje, se tiver frio você achar que já mudou, ou se amanhã você sair, está mais calor, você achar que já mudou o clima. Não é assim, isso é o tempo atmosférico no caso, que muda muito rápido. Agora, a soma de todos os tempos, né, atmosféricos de pelo menos 30 anos, comparados com outros 30 anos, aí você pode ver se modificou ou não, tá bom? Essa é a diferença entre clima e tempo. Muito bem, então, em consequência disso aí, então, temos o derretimento das calotas polares, né? A elevação do nível dos oceanos e a diminuição da inundação, perdão, das cidades litorâneas. Podemos também destacar, né, a perda de terras agrícolas, a alteração no ciclo das chuvas, entre outros, conforme a gente citou um exemplo aqui, tá bom? Então, se você não escreveu completamente assim, você pode complementar aí no seu caderno nesse momento aí, tá bom? Muito bem, então aqui tem um outro slide mostrando então que existem responsáveis pelo derretimento da Antártida. Será que tem? Vamos ver aqui então. Olha só, duas figuras mostrando aqui. Aqui, por exemplo, tem uma figura mostrando o Polo Sul, né? No caso aqui está de ponta cabeça, né? Entre aspas aqui o planeta, e o buraco na camada de ozônio. E o que estaria causando isso daí, né? Então, desde a chamada primeira revolução industrial, o homem começou a emitir muito mais CO2, enxofre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, né? Também metano na atmosfera, além de outros gases mais. E consequência disso é que estaria aumentando a temperatura do planeta. E isso causa problemas como, de forma local, né? Problemas respiratórios, como em Pequim, né? A capital da China. As pessoas já usavam máscara mesmo antes da pandemia, né? Porque o índice de poluição é muito alto. Então, de forma local, nem se discute, né, que é um problema gravíssimo na questão de poluição do ar. E, em questão de planeta, né, isso estaria mudando a composição da atmosfera, né, a proporção dos gases, e causando, consequentemente, as mudanças climáticas, tá bom? Então, o responsável, então, né, o principal seria o homem, né, aumentando isso daí, ok? Muito bem, então, outros problemas aqui, olha só. A destruição é maior na Antártida, por quê? Porque ela é mais sensível, né? Olha só, a circulação dos gases nessa região, dos ventos, é uma circulação mais devagar, né? Porque o ar lá está mais gelado. Então, vem, por exemplo, as massas de ar das regiões onde o clima está, então, sendo... Perdão, clima não. A atmosfera está sendo contaminada por gases de efeito estufa. Esses gases se concentram, daí migram para a região do Polo Sul e ali então modifica toda a dinâmica da atmosfera, causando, por exemplo, um buraco na camada de ozônio, né, com muito cloro na atmosfera. Esse cloro reage com a atmosfera e destrói a, entre aspas, camada de ozônio. Consequentemente, esse buraco vai causar então mais radiação ultravioleta, né, infravermelha, etc., nessa região, e pode causar problemas em outros lugares, né, derretendo o gelo, fazendo com que aumente o nível médio dos oceanos, tá bom? Então esse que é o problema aí, ou um dos problemas causados aí, tá bom? Então olha só, uma outra consequência, né? Com a diminuição do gelo, começa a aparecer mais musgos na beira das praias da Antártida. Você sabia que existe vida na Antártida, né? Inclusive seres como os musgos, né? Alguns tipos de seres microscópicos, né? Um tipo de vegetal, né? Assim por diante. Então, se está tendo mais, é porque o gelo está tendo menos incidência, o frio está sendo menor na região. E isso, então, seria uma consequência de um aquecimento global, ok?
Então, isso aí que é um problema, então é uma evidência, né, ou pode ser considerado uma evidência de que realmente o gelo está derretendo, né, nessa região aí, tá bom? Bom, aqui uma manchete de jornal também, olha só, na verdade duas. Iceberg maior que o Rio de Janeiro, né, olha só, se solta da plataforma da Antártida. Outra manchete. Super iceberg quebra a plataforma de gelo na Antártida, né? Ele se quebra de uma plataforma de gelo na Antártida. Então, isso pode ser em consequência, né, de um derretimento das calotas polares. Então, o gelo então, vai se fragmentando e derretendo aí ao longo do mar glacial antártico, né, à medida que vai em direção às regiões mais quentes. E isso causa problemas. Então, acredita-se também que o aquecimento global é responsável pela as grandes rachaduras das plataformas de gelo localizadas aonde? No continente gelado, tá bom? Muito bem. Então, nossa segunda atividade aqui, reparem nesta charge, olha só, né, o pinguim pai e o pinguim filho ali, ó. E o pinguim filho pergunta para o pai: pai, existiu mesmo gelo? Então, que é um caso dramático, né? Observe aí. E você vai responder o porquê que o pinguinzinho está perguntando isso para o pai, né? Você pode propor aí, então. Vamos ler aqui então a proposta, olha só. A Antártida, mesmo sendo o ecossistema mais intocado então do planeta, vem enfrentando sérios problemas ambientais, ok? Então analise então essa charge ao lado e explique qual o problema ambiental se retrata ali então e qual é a causa desse problema tanto para a Antártida como também para o planeta de um modo geral, né, para a vida no planeta. Então responda aí, em seguida a gente volta com a correção.
E aí, meus queridos, conseguiram responder então qual é o problema causado ali então na charge? Vamos retomar aqui então. Observe a charge, né? A gente coloca ali a resposta no ar para vocês. Pai, existiu o mesmo gelo, né? Então isso aqui é um exagero, né? Porque ainda o gelo, a maioria está lá, mas é só para ilustrar então o quê? Que o gelo está derretendo na Antártida. E se nada for feito para mudar isso, no futuro então, né? Por exemplo, né, conforme a figurinha ali, as futuras gerações não terão o gelo necessário para sobreviver na região Antártida, né? Então a vida começa a se extinguir nessa região. Porque, lembre-se, o pinguim ele necessita do gelo lá para sobreviver, ok? Então a charge para alertar quanto às consequências do aquecimento global. E aqui está a resposta, né, um pouco mais completa, olha só. Escreva o problema então retratado na charge, né? Escreva que então é o derretimento das geleiras na região Antártida. Devido então, ao quê? Ao aquecimento global, as causas são mudanças climáticas, né, que afetam então a Antártida e outras regiões do planeta, e que o homem, né, com suas atividades de queima de combustíveis fósseis, além de outros detalhes, estaria então causando essa mudança na atmosfera do nosso planeta, ok? Muito bem. Nesta aula, então, nós vimos os principais problemas, né, causados então pelo aquecimento global, né, o derretimento do gelo da Antártida, né, e consequências disso daí para toda a vida no planeta. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.